Gente, muito bom estar aqui com vocês. O nosso tema da nossa palavra hoje é domínio próprio. Repete comigo, domínio próprio. De novo, domínio próprio. E a gente vai começar no melhor lugar para a gente aprender sobre domínio próprio, que é a Bíblia, beleza? Vamos lá em Gálatas 5, só que eu vou querer a partir do versículo 16, por favor, é rapidinho. Na NVI mesmo, NVI. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como já antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Essa palavra aqui, Paulo está falando para a igreja de Galícia, né? E ele fala contra essas coisas não há lei, porque dentro daquele povo, era um povo judeu, que os estudiosos dizem que eles estavam se voltando para a lei de novo, sabe? Para aquele negócio rígido dos mandamentos e tal e tal. E Paulo vem dizendo, cara, contra os frutos do Espírito não tem lei. Contra os frutos do Espírito, o amor, mansidão, domínio próprio, amar, ser benigno, contra isso não há lei. Essas coisas não estão debaixo da lei. Isso é uma coisa de quem está alimentado pelo Espírito, beleza? E como a gente já falou sobre domínio próprio, o domínio próprio é um desses frutos do Espírito, beleza? A gente está na nossa campanha de Efésios 6, da armadura de Cristo. E um guerreiro de Cristo precisa ter domínio próprio. É extremamente necessário que você saiba e que eu saiba controlar as nossas emoções, amém? É muito necessário. E a expressão domínio próprio, ela vem do grego, né? A Bíblia foi escrita em grego essa parte, enkrateia, que significa possessão. É como se você estivesse tomando poder sobre alguma coisa, como se você estivesse dominando alguma coisa. E tem uma frase que diz muito bem sobre essa palavra, que é reprimir com mão firme. Reprimir com mão firme. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de comer biscoito. Cara, biscoito recheado, aquele passatempo, traquinas. Tinha um que eu esqueci o nome, gente. Chocolícia. Obrigado, Rafinha. E aí, não sei se acontecia com vocês. Você abre o pacote do biscoito, você fala assim, pô, vou pegar 3 biscoitos. Aí eu pegava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, meu Deus! Aí o que eu fazia? Pegava o biscoito, amarrava e botava em cima da geladeira. Tira esse biscoito de perto de mim. E eu tava ficando gordinho, né? Que eu era criança, tava ficando gordinho pra caramba, tava ficando muito gordo. E eu, biscoito. E eu, quando eu via que eu tava comendo o pacote inteiro, porque não sei o que acontece, né? Tu pega pra comer 3, quando tu vê, acabou o pacote. E aí eu trancava aquele biscoito no armário e saía, tira esse biscoito de perto de mim. O nome disso é domínio próprio. Se eu fosse comer o biscoito inteiro, como eu comia várias vezes, aquilo ia fazer mal para mim, como fez mal para mim, concordam? E se eu tenho domínio próprio do meu desejo, o que eu faço? Parou, vou comer esse biscoito inteiro. Chocolate pra caramba, gordura. Esconde o biscoito em cima da geladeira. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é sobre você ter controle das suas ações. Em qualquer momento. Porque às vezes dentro da igreja é mais fácil ter controle sobre as ações. Mas aí se às vezes alguém te fecha no trânsito, alguém faz alguma coisa assim, aí o controle já vai para o outro lado, né? Então,
controle sobre os nossos desejos. Imagina se no mundo todo mundo fizesse só o que quisesse. Imagina num mundo que todo mundo faz o que quer. Ninguém tem o domínio próprio. Que mundo terrível seria, não é? Que mundo terrível seria. Lá em Provérbios 25, 28. Abre lá para mim, por favor. Provérbios 25, 28. O rei Salomão, né, o homem mais sábio, né, que já pisou nessa terra, ele diz assim: como uma cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que é uma cidade com os muros derrubados? O que é um muro? O muro te protege, beleza? Beleza? Você vê aquele filme de guerra, né? O cara faz aquele negócio em volta do muro, porque o muro está protegendo. Beleza? Pode ser um inimigo muito forte. Ele tem que vencer aquele muro. Se a gente não se domina, a gente não tem um muro. Qualquer coisa que vier contra a gente vai perder. Porque a gente não tem nada cercando a gente. O domínio próprio tem que ser visto como uma fortaleza. Assim, ó. Pá! Que ela diz para mim assim: daqui eu não vou. Daqui eu não vou. E se vier alguma coisa, eu tô blindado. Eu tô cercado. Porque eu me domino. Tem uma ilustração que é: um pai chega para o menino e fala assim: menino, você anda muito estressado. Tem que ficar mais calmo. Toda vez que você ficar estressado, você pega um prego e coloca na parede. Toda vez que você ficar estressado, pega um prego e prega na parede. Sei quem já viu essa ilustração. Aí, o garoto, tá bom. Aí no primeiro dia, ele prega uns 5 pregos na parede. Aí o pai fala: calma, cara, calma. Está muito estressado. E com o passar do tempo, ele vai pregando menos pregos na parede. E aí depois ele fica um tempo sem pregar nenhum prego. E ele chega no pai e fala assim: pai, tomou um tempão sem pregar nenhum prego na parede. Aí ele: beleza, agora você vai lá tirar todos os pregos que você pregou na parede. Aí vai ele lá, com o martelinho dele, tira todos os pregos. Aí a parede fica horrível, né? Toda furada a parede. E aí o pai fala assim: quando a gente é movido pela raiva, a gente machuca as pessoas. As pessoas acabam ficando assim, ó, de mágoas que a gente vai deixando, porque a gente não está conseguindo se dominar. Então, quando você não tem domínio próprio, você pode lançar palavras que não voltam mais. Uma palavra, uma vez lançada, ela não volta mais. O quão difícil é, como a gente vê famílias, casamentos, amizades sendo destruídas porque a pessoa não teve controle e lançou uma palavra na hora que não era para lançar, e aí a palavra não volta mais, sabe? Tem um cara na Bíblia que é fantástico a história dele, e eu vi na vida dele muito domínio próprio, que foi José. Caraca, a história de José, cara, ele teve muito domínio próprio. O cara foi vendido pelos irmãos. O cara foi... A mulher chegou para cima dele e falou que não queria, a mulher ainda acusou ele. Depois ele foi preso, o cara esqueceu dele. Depois os irmãos dele que venderam ele chega lá e vê os irmãos ajoelhados diante dele. Ele se controla. Caraca, eu fiquei pensando assim: em que momento da história eu já teria parado? Será que quando meus irmãos me vendessem eu já teria ficado revoltado e dado tudo pro alto? Será que quando a mulher me acusasse de um negócio que eu não fiz, eu já não teria jogado tudo pro alto? Será que quando os irmãos chegaram, eu já não teria esculachado todos eles? Caraca, é muita coisa. Eu fiquei pensando: Deus, em que momento da história eu pararia? Eu falei: eu acho que no começo. Porque, cara, que isso? Que domínio próprio. E outra, quando você vê o que Deus fez na vida dele, o cara se tornou o governador do Egito, cara. O cara se tornou o cara mais importante para Faraó. Porque ele se dominou. Domínio próprio não ajuda só você na sua casa, te ajuda no seu trabalho também. Te ajuda na sua escola, na sua faculdade. Te ajuda a dar bom testemunho. Porque as pessoas, quando elas são agressivas com você, elas esperam que você seja agressiva de volta, não é? Geralmente é assim, né? Essa semana eu estava indo para a praia de manhã, para o futebol, e aí eu estava de bicicleta. Aí um cara parou o carro assim na rampa, assim, né, da bicicleta. Aí eu tô passando com a bicicleta, quando eu vi ele para a rampa, eu joguei, falei: ei! Aí eu falei assim: ó, rampa, ei! Aí o cara já queria descer do carro. Aí eu: desculpa, desculpa, tá tudo bem.
Aí o cara resmungando pra caramba. Falei, caraca. Eu falei assim, olha a rampa aí. Como eu fui embora, né? O eco, a rampa aí. Depois, desculpa. As pessoas esperam. O que ele esperava? Que eu descesse da bicicleta. Que eu fosse lá encarar. Aí, meu irmão, pô, tá achando o quê? Que você é quem? Cara, as pessoas esperam isso. Tô mentindo? Cara, o mundo hoje tá muito doido. Se você não reage da forma que as pessoas esperam, tu já quebrou o cara. Desculpa, irmão, me perdoa. Me perdoa. Aí o cara fica, tipo assim, me perdoa? Que é isso? Sabe? Você fazer a diferença no mundo com o seu domínio próprio é você dar bom testemunho, cara. Você dá um bom testemunho na sua casa, dá um bom testemunho na sua faculdade, dá um bom testemunho, né, na igreja. Ter domínio próprio te faz uma pessoa que você consegue segurar suas emoções. Cara, ter controle das emoções é muito importante. Porque no mundo a gente passa por muita coisa. Não é verdade? Imagina se toda hora que a gente estivesse com raiva a gente estourar em alguma coisa. Meu Deus, coitado de quem estiver perto da gente. E eu fico pensando, como a gente consegue dominar a gente mesmo, né? Como eu consigo dominar eu mesmo? Porque isso aqui é sobre mim, é sobre você. Isso não é para o amigo, porque o fulano podia estar aqui e ouvir isso. Não, é sobre a gente que está aqui. A gente que está aqui precisa ouvir isso. Eu preciso ouvir isso, você precisa ouvir isso. Tá? Porque a gente coloca assim, não, porque se o meu irmão estivesse aqui, ele ia ouvir essa, agora ele vai ver. Ele vai ver que ele tem que se dominar, que ele não pode ficar gritando comigo. Não. Mesmo se ele gritar contigo, você tem que se dominar e não fazer a mesma coisa. Beleza? E o domínio próprio significa subjugar o próprio corpo. A primeira coisa que eu quero dizer. Paulo diz que quando a gente se converte, a gente recebe uma nova natureza. Repete comigo, nova natureza. E a gente abandona uma velha natureza. Beleza? Então, quando você se converte e aceita Jesus como seu Salvador, você recebe uma nova natureza no Espírito. Essa natureza está no Espírito. Beleza? E essa velha natureza, ela vai morrendo. Mas ela está na sua carne lá, ó. Ela está lá. Ela está lá. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, né, quando a gente aceita Jesus, Jesus manda o Espírito Santo dele. Olha que maravilha. É muito bom. A nossa alma, um dia, né, ela está sendo trabalhada. Mas o nosso corpo, ele continua lá, querendo as coisas desse mundo. O corpo vai continuar querendo as coisas desse mundo. O corpo, gente, não converte. O corpo, ele precisa ser sacrificado todo dia. Todo dia o corpo precisa, fica no teu lugar aí. Não, fica. Todo dia, gente. A escolha de ser cristão é uma cruz diária. Todo dia o corpo precisa ser, subjugado. Tem versões dessa palavra, está lá em 1 Coríntios 9, 27. Abre lá, por favor. Fala assim, Paulo: contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Esmurro o meu corpo, não é ficar se batendo. Não é físico. Esmurrar o seu corpo é sobre esmurrar o que reina no seu corpo. O que reina no seu corpo? O seu desejo? A sua carne está reinando? Ela precisa ser subjugada. Ela precisa ser colocada no lugar dela. A nossa carne todo dia tem que ser colocada no lugar dela. Você não vai fazer isso. Se alguém gritar com você, você fala assim, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. A nossa carne precisa ser escravizada. Cara, essa palavra é muito forte. Faço dele meu escravo. Escravo, mano. Escravo é sobre dominar. Será que a gente tem conseguido hoje dominar o nosso corpo? Dominar os nossos desejos? Dominar o que tem alimentado dentro da gente? E se Paulo está falando isso, é porque realmente não é fácil. Não é algo que acontece de uma maneira natural. É realmente um sacrifício que precisa ser feito. Em Romanos 12 fala que a gente tem que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Faz sentido, né? Se é sacrifício, tem que estar morto. Não é? Ofereça sacrifício vivo. Por que ele fala isso?
O sacrifício não é sobre o corpo físico, é sobre o que está dominando ele. Então, você se sacrifica vivo sobre algo que está te dominando. Você entrega aquilo na cruz e fala, isso não faz mais parte de mim. E você pode fazer isso na igreja, sei lá, hoje, você fala, Deus, eu decido dominar meu corpo. Mas se você não fizer isso amanhã, se você não fizer isso depois de amanhã, se você não fizer isso na quarta-feira, na quinta, na sexta, não vai adiantar. Isso precisa ser feito todo dia, cara. Porque na igreja, às vezes, é até mais fácil, né? Mas sacrificar o seu desejo, ele precisa ser todo dia, né? É uma escolha diária, é uma escolha diária que acontece no momento que você está precisando de... É sempre assim, né? Sei lá, tu fala, Deus, nada vai tirar minha paz hoje. Aí vem alguma coisa que... Só comigo que acontece isso. Só comigo que acontece isso. Hoje eu vou ficar tranquilão. Aí liga o chefe. Terminou o relatório? Não. Cara, é sempre assim. É uma escolha diária, gente. Diária, cara. Olha, a nossa natureza antiga está na carne, beleza? Vocês entenderam isso? Corpo, alma e espírito. A nossa natureza antiga está na nossa carne. A nossa natureza nova está no nosso espírito. Não é só sobre dominar o corpo, é quem domina o corpo. Quem domina o corpo é o espírito. A santificação, ela acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Então, primeiro, o teu espírito se fortifica, e aí o teu corpo vai refletir o que o teu espírito está sendo fortificado, beleza? Se a gente não fortificar o espírito, como é que vai vencer a carne? Se os dois estão lutando, um contra o outro, tem uma luta do espírito com a carne. Aí o espírito está lá magrelinho, raquítico, e a carne está, meu irmão, parrudona. Quem vai vencer essa luta? Não é muito difícil de adivinhar quem vai vencer essa luta. Porque a gente vive nesse mundo. Não tem jeito. Quer dizer, tem jeito, né? Não morrer, mas vai ter a hora certa para isso. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não morrer, a gente está nesse mundo sendo alimentado toda hora por um monte de coisa desse mundo. Beleza? Você liga a TV, tem coisa do mundo, Instagram, Netflix, futebol, tudo você está nesse mundo. Você não tem como, né? Você não tem como fugir. Você tem como chegar num quarto, se trancar, falar, a partir de agora, só vou ler a Bíblia. Deus nem quer que você faça isso. Só que a nossa geração, né? Eu falo assim porque eu estou nessa geração também. A gente às vezes faz muito pouco caso das disciplinas espirituais. Porque se a gente passa, sei lá, 5 horas do nosso dia, 7, 8, sei lá, do nosso dia, vendo TV, mexendo no Instagram, TikTok, seja lá o que for, aquilo vai alimentando o futebol, a novela, a série, aquilo vai alimentando a sua carne. Pode parecer que não, mas indiretamente vai. E vou dar um exemplo que me derrubou quando eu pensei sobre isso. Eu tava assistindo aquela série da Casa de Papel, né? Tu começa todo tempo bandido, né, mano? Tu fica assim, caraca, o bandido vai sair da parada, vai dar certo pra ele. Não é? Tu fica assim, caraca, eles vão conseguir. Mano, tu tá torcendo pro cara que tá assaltando o banco, que matou um monte de gente. E a gente fica lá, coitado do fulano, meu Deus. Aí tu tá vendo a novela, a série, sei lá o que for. Aí o cara mete um triângulo amoroso lá. Aí quando tu vê, tu tá falando, torcendo pro cara, trair a mulher. O cara traiu, a mulher traiu o homem. O mundo faz isso com a gente. E a gente não está fora desse mundo, a gente está nesse mundo. Só que isso vai alimentando o nosso corpo. Vai alimentando. Tu abre o Instagram, meu irmão, é um monte de coisa toda hora que vai alimentando. E aí quando vier a hora do embate, né, que é o que a gente vem falando aqui há meses, né, da batalha. Quando vem a hora da batalha, o corpo tá, meu irmão, trembolona, meu irmão, pesadão. E o espírito está lá, ó, magrinho, raquítico. Quando vier na hora da luta, cara, entende o que eu estou falando? É muito doido você querer que teu espírito vença se ele não está nem alimentado.
Se o nosso espírito está fraquinho, como é que ele vai vencer uma carne que está toda parruda? Por isso que as disciplinas espirituais são extremamente importantes. Oração, meditação na palavra, devocional, leitura bíblica, jejum, vir à igreja é importante. Tudo isso alimenta o nosso espírito. E vai alimentando, entendeu? Só que se a gente só deixar para se alimentar, quando vier na igreja, que vai passar 1h30 aqui, 2 horas, seja como for, se alimentando, as outras, sei lá, quantas horas tem uma semana, centenas de horas que tem a semana, o teu corpo vai sendo alimentado, quando vier uma tribulação, o teu corpo vai vencer. Porque a gente só está se alimentando na igreja. A gente que busca ser um cristão, né? Que é cristão e que busca ser como Jesus foi nessa terra, a gente precisa levar a sério as disciplinas espirituais. A leitura bíblica, a devocional, a oração, ouvir louvor, tudo isso precisa ser levado a sério, muito sério. Porque é isso que vai fazer você vencer. Não tem... É porque o pessoal fala isso toda hora, né? Toda hora, mas é toda hora mesmo. Porque tem que fazer, mano. Tem que fazer. E você não... tu fala assim... Eu falava muito isso, meu Deus. Mas eu não tô com vontade de ler a Bíblia. Caraca, mano, para tu ter vontade vai ser difícil. Por quê? Porque tu tá nesse mundo, cara. A tua carne precisa se converter todo dia. Todo dia ela precisa se converter. Aí você fala assim, não leio a Bíblia porque eu não tenho vontade. Não, no jejum porque eu não tenho vontade. Eu não oro porque eu não tenho vontade. E não vai ter mesmo. Não vai ter. Tem certas coisas que você faz que tem que fazer. Se tu não escovar o dente, tu vai ficar com um bafo enorme. Se você não ler a Bíblia, o inimigo vai te vencer toda hora. Entendeu? Tem certas coisas que a gente tem que fazer todo dia. E, gente, eu estou falando aqui, o Lucas está falando aí porque é fácil para ele. Não é fácil para mim também não. É difícil para todo mundo. Isso eu posso garantir. É difícil para todo mundo. Mas são escolhas, entendeu? Que escolha que eu tenho feito? Eu tenho escolhido me alimentar de Deus, me alimentar do mundo. Cara, se alimentar do mundo é muito difícil tu não escolher, porque você está nesse mundo. Você pode escolher não viver se alimentando do mundo o tempo inteiro. Isso você pode escolher. Você pode escolher, aí é a palavra domínio próprio, né? Tá, beleza, fiquei mó tempão vendo isso aqui, acabou. Agora já deu. Agora deu. Vamos ler a Bíblia, vamos? Vamos botar um louvor, vamos orar a Deus, vamos? Deus, Senhor, muito obrigado. A gente precisa ter esse costume. Se você achar que está muito tempo, botou muito tempo vendo essa série. Tá bom, parou. Corta essa série aí. Vamos pegar a Bíblia. Eu duvido que você vai ter vontade. Se um dia você falar assim, cara, sabe quando você vai ter vontade? Quando estiver fazendo isso toda hora. Aí vai dar vontade. Quando você estiver naquela rotina insana, direto, caraca, aí tu, já chega em casa, já coloca o louvor, aí dá vontade. Por quê? Porque teu espírito já está vencendo já. Ele já está vencendo. Ele já está aí. Quando a carne vier, ela vai apanhar, não vai dar. Por quê? Tu está se alimentando todo dia. Cara, lê a Bíblia. Tu vai começar, vai ser difícil. 1, 2 dias, 3 dias. Vai ser difícil. Se tu passar maior tempão lendo, vai ficar bem mais fácil. Não é verdade? Fica muito mais fácil. Por quê? Como você está alimentando toda hora o teu espírito, toda hora, ele já está vencendo já. Entendeu? Tu fala, não, eu não vou. Eu vou ler a Bíblia. Fazer jejum é muito importante. Jejum te conecta com Deus, sabe? Te deixa mais próximo. Sabe? Você está sacrificando a sua carne. Isso é extremamente importante, cara. Então, domínio próprio é alimentar o espírito. Repete comigo. Domínio próprio é alimentar o espírito. Isso é extremamente importante a gente saber. Porque se a gente não está conseguindo se dominar, é porque a nossa carne está sendo mais alimentada e está vencendo essa luta. Se a gente está conseguindo se dominar, e se a gente está conseguindo viver uma vida que Deus quer pra gente, é sinal de que o nosso espírito está vencendo essa luta. E aí fica maneiro. Aí fica top. Não é fácil, mas é necessário. Fica mais fácil quando você coloca algumas metas. Se você colocar uma meta, você tem uma, sei lá, às vezes que eu estava mais próximo de Deus foi quando eu tinha uma meta. Falei assim, caraca, eu lembro que quando eu queria passar na faculdade, eu ia orando no metrô.
Aí eu li a Bíblia no metrô, às vezes eu chorava no metrô. Deus, obrigado. No metrô, sentado assim, obrigado, Senhor. Aí botava um louvor, Senhor, obrigado. Porque eu tinha uma meta. Fala, caraca, não, Deus vai me abençoar. Sabe, coloca uma meta. Pô, eu quero salvar meu pai, eu quero salvar meu irmão. Eu quero que minha família conheça a Deus. Coloca essa meta, ora por eles. Ora por aquelas pessoas que você quer que estejam aqui com você. Sabe por quê? Porque quando você orar por elas, se você está orando pelo seu irmão, dentro da sua casa, ele vai ver o seu testemunho. Ele vai falar, caramba, pô, bem que ele toda hora brigava comigo, perturbava meu juízo. Agora tá de boa, não esquenta mais com nada. O que aconteceu com esse cara? Se a gente procurar se dominar, as outras pessoas em volta vão perceber. E a nossa vida vai ser um testemunho vivo do que Deus é. Sabe? Ninguém é perfeito. Ninguém é, só Jesus que morreu por nós. Obrigado, Senhor. Só Ele é perfeito. Todo mundo vai errar. E, cara, errou, segue em frente, pede perdão e vida que segue. Entendeu? Não tem você ficar parado naquele erro, né? Tipo, isso faz mal pra gente. Mas a gente precisa ter a noção que a gente sempre precisa resistir às paradas que vêm pra gente. Resistir, cara, gente, não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, ele não falava que esmurrava o corpo, que fazia ele escravo, que dominava ele, que pressionava ele, sabe? Não era fácil para Paulo, não é fácil para mim. Pô, nem se compara. Não é fácil para ninguém. Mas é necessário. Uma vida de comunhão com Deus, valorizando as disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura bíblica. Às vezes, se você quer ouvir um pagode, bota um louvor. Troca. Uma hora, aquilo vai te alimentar. Às vezes, se você quer ouvir mexer no Instagram, lê a Bíblia. Não estou falando que você vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, não. E que você nunca mais vai mexer no Instagram, e que você nunca mais vai... Não é sobre isso. É sobre ter domínio próprio. E saber quem está controlando a sua vida. Se é a sua vontade de fazer as coisas do mundo, ou se é a sua vontade de buscar as coisas de Deus. Entendeu? Então, eu quero te pedir aí para vocês se colocarem em pé, por favor. Que vocês possam ouvir essa canção e fazer dessa canção uma oração. Uma oração. Faz dessa canção uma oração. Pensa nessa canção. Deus, eu estou declarando palavras a Ti. Isso é minha oração hoje.